Você já tomou antidepressivo e acabou ficando mais irritada, mais inquieta, com dificuldade de dormir e entendeu que talvez isso fosse a sua sensibilidade ao medicamento? Pois é, hoje eu quero te contar que essa reação do seu organismo não tem relação com sensibilidade ao medicamento, e sim são informações muito importantes que o seu corpo está trazendo para você para que a gente consiga desvendar o seu diagnóstico. Eu sou a doutora Cristiane Rota, psiquiatra. Vamos falar um pouquinho sobre o uso de antidepressivos que podem ser usados nos episódios de depressão, mas em alguns momentos usados de forma inadequada, inconveniente e que trazem justamente esses sintomas que eu mencionei para vocês. A pessoa chega no consultório deprimida, referindo tristeza, falta de energia, falta de disposição, cansaço intenso, dificuldade de manter a sua rotina, com prejuízos no sono, na alimentação, às vezes comendo muito ou às vezes comendo quase nada, e se depara com um diagnóstico de depressão. Diante desse diagnóstico, o que muitas vezes é feito? Prescrito antidepressivos, que são moléculas conhecidas por todos nós como a sertralina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, bupropiona, dentre outros. Está incorreto? Não, está correto. Frente a um diagnóstico de um episódio depressivo, o antidepressivo ele é a melhor escolha. No entanto, é necessário fazer uma análise mais aprofundada e avaliar qual é o tipo do episódio depressivo, se ele é unipolar ou ele é bipolar. E é por isso que muitas vezes as pessoas experimentam essa medicação e se sentem extremamente irritados, inquietos, angustiados, com dificuldade de manter o sono, pensamento acelerado, turbulento, com dificuldade de desligar. Esse é um sinal de que talvez a investigação não tenha sido feita de forma adequada e completa, mascarando possíveis episódios anteriores de uma mania ou hipomania. Porém, o que fica na memória de quem experimentou esses sintomas desagradáveis é que o remédio lhe causou esses efeitos e que ela é muito sensível a essa medicação. Imagina só, você mulher passando por várias adversidades na vida, reconstrução de carreira, talvez um desgaste no casamento, problemas com os filhos, e aí se depara numa fase mais sensível e entra num episódio depressivo e busca ajuda. No primeiro momento, você relata todas essas queixas, que contemplam um episódio depressivo e, de pronto, lhe é prescrito um antidepressivo. No entanto, com pouco tempo de uso, os efeitos indesejados começam a aparecer, que é justamente aquela inquietação, instabilidade no humor, momentos mais irritada, dificuldade de sono, turbulência mental, uma agitação psicomotora. E aí você volta ao médico e o médico lhe propõe ajuste da medicação. Só que nesse momento a informação já está gravada. A medicação lhe fez mal e você não aceita mais essa proposta terapêutica. No entanto, você nunca vai saber, caso alguém com mais experiência lhe informe, que os sintomas que você apresentou podem ter sido sim uma reativação do polo oposto, que é o polo da mania ou da hipomania, onde naquele momento, aquele episódio depressivo se tratava de um episódio depressivo bipolar. Por isso, as medicações antidepressivas não lhe caíram bem, não foi uma hipersensibilidade ao medicamento. E isso acontece porque ao invés do antidepressivo tratar a depressão, ela empurra todos os seus sintomas que estão aqui abaixo para cima, para o polo oposto, e por isso aqueles sintomas aparecem. Na verdade, o que está acontecendo é o próprio antidepressivo revelando uma característica cerebral que até então não tinha sido identificada. E esse dado tem um valor enorme na avaliação psiquiátrica, porque ele nos dá sinais para que nós possamos investigar com mais profundidade episódios anteriores do polo oposto à depressão, da hipomania. Esse é um dos sinais que nos revelam que talvez
a má resposta ao antidepressivo dão indícios de que aquele episódio depressivo que você apresentou possa ser um episódio depressivo bipolar e não unipolar, que contempla aquela depressão que a gente conhece, que é o transtorno depressivo maior. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque episódio depressivo é episódio depressivo, independente se o transtorno for transtorno depressivo maior ou transtorno bipolar. Eles são indistinguíveis. O que muda é o histórico, a avaliação que é feita de forma longitudinal, ou seja, nós não podemos olhar o paciente apenas no momento da consulta. É importante fazermos uma avaliação de toda a história de vida anterior àquele momento, porque é aí que o diagnóstico preciso irá aparecer. Diagnóstico correto, tratamento correto. E é isso que nós buscamos na psiquiatria. Eu sei que é desconfortável pensar que em algum momento da sua vida você teve esses sintomas, passou por esses momentos e foi uma experiência muito ruim. Porém, vamos pensar diferente? Vamos pensar que foram esses sintomas, foi este momento que trouxe para você o diagnóstico correto. Diagnóstico correto, tratamento correto. Tratamento correto, estabilidade garantida. Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você convive ou conhece, é exatamente esse histórico que merece ser revisado. Não deixe passar esses sinais e sintomas. Não entenda como uma hipersensibilidade ao medicamento. Entenda como uma atenção do seu cérebro para algo que possa estar acontecendo diferente do que você imagina. Talvez esse episódio depressivo não seja tão simples assim e merece mais atenção na sua trajetória. Conta aqui nos comentários se você já vivenciou algo parecido. E se quiser analisar, avaliar isso com maior profundidade, nos procure. Eu atendo presencialmente em Cascavel, no Paraná, e online para todo o Brasil.